nono ano, tudo bem com você? Eu sou a professora Andréia e vamos juntos para mais uma aulinha de matemática. Vamos ver o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos escrever a porcentagem na forma decimal e nós vamos calcular a porcentagem em situações cotidianas, em situações do nosso dia a dia, né? Que é onde nos importa, né? Resolver os nossos problemas do dia a dia. Lembra como fazemos o cálculo de porcentagens usando operações com números decimais? Bom, calcular a porcentagem existem vários métodos, né? Um deles é a calculadora. E usando números decimais, né? Que são os números com vírgula. Como que a gente vai fazer isso? Vamos aprender? Então vamos lá. Primeiramente, 5%, quando a gente fala 5%, é 5%. Cento significa 100. Então é 5 a cada 100. Então, isso que a porcentagem significa. Então, é como se a gente tivesse uma fração com denominador 100. Então, de cada 100, eu estou pegando 5 partes aí dessa situação, dessa figura, digamos. Então, e agora, para calcular? Então, imagine a situação. Marina comprou uma blusa na Black Friday e ganhou 20% de desconto. Quanto ela economizou? Bom, então a gente precisa calcular 20% de 45. Então, o D para nós lá na matemática é uma conta de vezes, é uma multiplicação. E esse 20% a gente vai escrever ele na forma de fração com denominador 100. Então, 20% é 20 sobre 100. Até aí, tudo bem? Agora, a gente vai reescrever esse 20 sobre 100 como um número decimal, lembrando que a gente faz essa transformação dividindo o numerador pelo denominador da fração. Ou seja, a gente vai dividir o número de cima pelo número de baixo, que vai dar 0,20. 0,20 é a mesma coisa que 0,2. Então, lembra que o zero que tem no número decimal lá no final dele, a gente pode tirar fora que não vai fazer diferença. Então, como nós tínhamos que calcular 20% de 45, então era 20% vezes 45, então nós vamos calcular agora 0,2 vezes 45. E o resultado dessa conta é a nossa resposta, é o 20% dos 45. Então, Marina economizou R$ 9,00 nessa situação. Viu como ficou fácil? De outra maneira, então a gente poderia pensar esse cálculo especial, fazer ele de cabeça. Então, quando a gente fez 0,2 vezes o 45, imagine que aqui não seja 0,2, que seja 2 vezes 45. Bom, 2 vezes 45 é 90. Nós temos uma multiplicação com um número com vírgula. Esse número tem uma casa decimal. Então, a minha resposta também precisa ter uma casa decimal. Então, esse 90 eu vou ter que pôr uma vírgula, um número depois da vírgula. Então, venho de trás para frente, coloco a vírgula aqui. Então, ficou 9,0. E 9,0 é a mesma coisa que 9. Então, encontramos o mesmo resultado, né, usando um cálculo mental de outra forma. Vamos praticar um pouquinho? Então, agora você. Maurício tem um carro que custa R$20.000. Quanto ele pagará de IPVA, que é aquele imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é aquele imposto que todo ano tem que ser pago aí pelos veículos? Sabendo que esse imposto corresponde a 3,5% do valor do veículo. Então, essa é a porcentagem cobrada no estado do Paraná. Vou dar um tempinho para você, eu quero que você calcule aí no seu caderno o resultado dessa situação problema aí. Tempo para você.
tempo esgotado. Vamos verificar se o seu raciocínio está correto? Então, nós temos que calcular aqui 3,5% de 20 mil. Então, lembrando, esse 3,5% a gente vai escrever na forma de fração. Então, é 3,5 por 100. Vamos transformar isso aqui num número decimal só, que não seja fração. Então, a gente divide 3,5 por 100, né? Lembrando que para dividir um número decimal por outro que não é, nós vamos multiplicar os dois números por 10. Aí a gente vai encontrar 35 e aqui a gente vai encontrar 1000. Agora os números não têm vírgula, a gente faz essa conta e o resultado dessa conta vai ser o resultado da conta anterior, que é o resultado da nossa fração aí que a gente precisa. Então, 0,035. Continuando o raciocínio, esse D que a gente tem ali, 3,5% de 20 mil, a gente traduz ele como uma conta de vezes. Então, veja que horas a nossa multiplicação é um xzinho do vezes e às vezes é um pontinho, né? Os dois são notação para multiplicação. Multiplica 0,035 por 20 mil e a sua resposta é a resposta do nosso problema. Então, nessa situação, se o carro custa 20 mil reais, o resultado da conta é 700, então ele está pagando 700 reais de IPVA. Viu como não foi difícil calcular o IPVA aí? Então, se você tem um carro aí em casa, conhece alguém que tem, pergunta o valor do carro e calcula o valor do IPVA para essa pessoa. Procura lá o valor na tabela FIPE do veículo, faz essa multiplicação por 0,035, você vai saber quanto essa pessoa vai pagar de IPVA no próximo ano. Você sabia? Quando você compra um jogo de videogame, 72% do valor que você está pagando é de imposto? Então imagina, se você pagar R$100, R$72 é o imposto que você está pagando. Quando alguém abastece o carro com gasolina, quase 62% do valor pago é imposto? Isso mesmo, se você pagou R$100 para abastecer o carro, R$62 era de imposto que ficou lá para o governo. Então a gente paga imposto, na verdade, em tudo que a gente consome, né? Qualquer produto, seja alimento, seja roupa, seja objeto, tudo vai ter um imposto lá. Então, para cada produto tem um imposto correspondente. Márcio abasteceu o carro com gasolina e gastou R$155. O imposto cobrado por esse combustível é de 61,95%. Da quantia paga por Maurício, quanto foi para o imposto? Né? Então, vocês vão ter que calcular uma porcentagem aqui de 61,95% de 155. Então, observe essa porcentagem aqui, ó, mais da metade do valor pago vai para o imposto. Né? Para você ter uma ideia aí de como que funciona essa cobrança no nosso dia a dia. Então, agora eu vou dar um tempinho para você executar esse cálculo aí no seu caderno e a gente já volta.
Voltando, tempo esgotado para você, vamos conferir então o seu raciocínio. Então, nós temos que calcular aqui os 61,95% de R$ 155. Então, transformamos isso em um número decimal. Então, por ser porcentagem, o denominador é 100. Divide esse número por 100 e essa é a resposta que a gente vai usar para fazer a conta, então, aqui do quanto está pagando de imposto. Então, no lugar de 61,95%, nós vamos colocar esse 0,6195. Multiplicamos por 155, faz a continha lá no seu caderno e encontrou essa resposta aqui. Mas como a gente está falando de dinheiro, a gente quer dois números depois da vírgula, né? Para falar dos centavos. Então, como se a gente eliminasse aquele 25. Então, a gente está pagando R$ 96,02 de imposto aí ao abastecer este veículo. Mais um exercício aí para você praticar. Quanto pagaremos após um desconto de 12% em um objeto que custa R$ 800? Então, toma cuidado, presta atenção nessa pergunta. Quanto pagaremos após o desconto? Então, a pergunta agora não é o desconto, né? O quanto você está pagando tirando esse desconto. Vou dar um tempinho, quero ver como que você vai montar, como que você vai organizar a resolução desse exercício e a gente já volta. E aí, conseguiu? Vamos conferir o seu raciocínio? Vamos ver como você montou a resolução? Bom, uma das maneiras seria a gente calcular o 12% de 800 mesmo, a gente transforma esse 12% em um número decimal, né? Vai colocar com o denominador 100, porque porcentagem, porcento é por 100, divide 12 por 100, que dá 0,12. E agora, quando a gente calcular 12% de 800, a gente vai fazer 0,12 vezes 800. Então, isso deu 96. Mas esse 96 não é a resposta da minha pergunta, porque ele é o valor do desconto, né? E ele quer saber quanto eu paguei antes do desconto. Então, eu vou ter que pegar dos R$800, tirar esse 96, que é o valor do desconto, para ver, então, quanto de fato eu paguei, né? Ou quanto pagamos pelo produto que custava, então, R$800. Então, essa é uma maneira da gente fazer esse cálculo. Vamos ver isso de outra maneira. Eu vou te mostrar um outro processo para calcular a porcentagem, que também é fácil de fazer, de repente você até prefira.
Calcular 12% de 800 é a mesma coisa que a gente fazer 12 vezes 1% de 800. E quando a gente calcula esse 1% de 800, é a mesma coisa que eu dividir esse número por 100. E fazer 800 dividido por 100, convenhamos que é muito fácil, a gente consegue fazer isso de cabeça. Então, 1% de 800, divido 800 por 100, que vai dar 8. Então, aqui, quando a gente tinha 12% de 800, agora vai se tornar 12 vezes 8, que é o mesmo 96 que a gente encontrou pelo outro processo, ok? E para terminar a pergunta, daí, então, dos 800, retirar o 96, porque esse é o desconto que foi dado, para ver, então, quanto que de fato foi pago. Então, vimos aqui uma outra maneira. Também você poderia ter feito assim. O meu desconto é de 12%. O meu total é sempre 100%. De 100%, se eu tiro 12%, né, ficou lá 88%, e é isso que você calcularia, 88% de 800, para encontrar já direto a minha resposta final. Só que fazer a conta com 88 daria um pouquinho mais de trabalho, parece que daria, né? Então esse seria um método alternativo um pouquinho mais rápido. E agora, vamos jogar um pouquinho? Vamos praticar aí o nosso conhecimento brincando? Entra lá no site do Matific, matific.com.br, loga com seu e-mail do @escola, pede para o seu professor liberar o joguinho para você e vamos nos divertir um pouquinho. Vamos lá? Então vamos lá, vamos nos divertir um pouquinho com o joguinho. Bem-vindo à fábrica de capas de smartphones. Você pode criar sua própria capa belíssima de telefone aqui. Então vamos lá. Selecione a capa para colorir. Então tem 3 opções, eu vou escolher essa da borboleta, que eu achei muito bonitinha. Está perguntando a cor da tinta que eu vou usar. Eu vou escolher a cor laranja agora. Escolhi da cor laranja. Ele está indicando aqui para a gente como que a gente faz. Se a gente clica lá em cima no número, ele libera a tinta, né? E se a gente clica aqui na alavanquinha, ele vai mandar essa tinta embora. Então, caso a gente faça alguma coisa errada. Então, a receita para fazer a cor laranja é que eu tenho que usar 50% de cor vermelha e 50% de cor amarela. Então, lembrando lá da porcentagem, 50% quer dizer metade. Aí a nossa observação aqui embaixo, encha o recipiente com 80 litros de acordo com a receita, seja o mais preciso possível. Então nós vamos colocar 80 litros, desses 80 litros, 50% é da cor vermelha, 50% é da cor amarela. Se são 80, 50% seria 40, então eu tenho que pôr 40 litros da cor vermelha. Então, eu vou clicar aqui em cima onde está indicando o 10 litros, 4 vezes, né? Para mim conseguir os 40 litros. Está mostrando aqui do ladinho a marquinha do que atingimos o 40. E agora os outros 50% que é da cor amarela. Então, vou lá na cor amarela e clico 4 vezes. Veja que aqui no painel da cor já está indicando que a gente colocou também o 40. E aqui do ladinho, na marquinha do tanque, mostrou que chegamos no 80. E veja, a cor que formou é a cor laranja, né? Beleza, clicamos em pronto, porque a gente já fez o que foi solicitado. Apareceu estrelinha, quer dizer que tá tudo maravilha, tá tudo certinho. Então, ele já está produzindo as nossas capinhas aí, colocando a cor que a gente pediu. Agora, a gente vai escolher outra cor para pintar. Vejam,
Ele está indicando para você qual parte da figura você vai pintar com a cor que você escolher. Então, nesse caso, é um detalhe ali da asa. Eu vou pintar de vermelho, não, vou colocar azul agora. Então, para fazer a cor azul, a receita é 75% do azul e 25% do amarelo para chegar naquela tonalidade que a gente precisa. E eu tenho que encher o recipiente com 200 litros de acordo com a receita. Então, desses 200 litros, 25% tem que ser amarelo. Como que a gente faria o cálculo desses 25%? Então, lembra, se o total é 100%, 25% é como se eu pegasse o 100% e dividisse ele em 4 partes, né? Então, 25% seria a quarta parte do 100%. Então, eu vou fazer a mesma coisa com esses 200 litros. Eu vou calcular a quarta parte dele e essa quarta parte eu coloco da cor amarela. Então, 200 dividido por 4 daria 50. Então, eu vou colocar 50 litros dessa cor amarela. Então, 1, 2, 3, 4, 5... deu 50 litros da cor amarela. E agora, 150 litros eu vou colocar da cor azul. Vejam que agora apareceu a indicação dos 100 litros. É bem mais rápido eu clicar no 100 e depois eu clicar 5 vezes nesse de 10 litros. E formou aquela cor azul diferente. Será que eu fiz do jeito certo? Clicamos em pronto, deu estrelinha, quer dizer que fizemos o raciocínio da cor certa. Ele vai pintar aquele pedaço lá da borboleta com a cor que eu escolhi. Na sequência, ele pede para mim escolher outra cor, para pintar outro detalhe da minha figura e assim sucessivamente. E agora eu deixo com você. Você aprendeu a brincar, agora se divirta aí. Vai brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Já brincamos um pouquinho, já treinamos o nosso conhecimento, então finalizamos aí a nossa aula. E o que a gente aprendeu hoje? Relembramos o que é a porcentagem, relembramos como calculamos a porcentagem em situações cotidianas, em situações do nosso dia a dia. Aqui temos a referência para a nossa aula. E é isso aí, pessoal. Finalizamos. Até a próxima aula, então.